Acelera Mundo. Chega a mais. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais informação interessante para você. Hoje vamos falar do automobilismo com a Fórmula 1 e a etapa de Silverstone com as atualizações do momento. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, certo? Acesse nosso site www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, motociclismo e, claro, automobilismo com a Fórmula 1. E não esqueça de acessar o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que todas as informações sobre a etapa de Silverstone está em link já criado no site com as atualizações, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo da qualificação e corrida. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 11 idiomas. Bom, vamos então às informações de hoje. Especulações sempre existem para os assentos na F1 e também na renovação de contratos dos atuais ferraristas Charles Leclerc e Carlos Sainz, que devem terminar em 2024. E agora, o piloto da Williams, Alex Albon, foi mencionado como um possível substituto de Sainz em 2025. Quem sabe até antes, pois vimos em um acalorado rádio entre Sainz e a equipe durante a qualificação para Silverstone que mostra que talvez o clima interno na equipe não esteja muito bom. Nesse momento Sainz reclamou da equipe ao colocando na pista em momento errado, não permitindo ele aquecer adequadamente seus pneus. Os rumores geraram possibilidades de a Mercedes cortejar Leclerc e a Audi mostrando interesse em Sainz. Com a atenção da Ferrari recentemente voltada para melhorar o desempenho do SF23, as renovações de contrato não têm sido prioridade na agenda. Enquanto isso, o chefe da equipe, Frederic Vasseur, expressou seu desejo de continuar com o combo Leclerc-Sainz e garantiu que as discussões sobre renovações de contrato ocorreriam durante as férias de verão do campeonato de F1. E Sainz também já pode estar de olho em outra equipe. Agora o site Corriere dello Sport mencionou ontem um potencial sucessor de Sainz, Albon. É uma hipótese plausível considerando as várias circunstâncias, e que os contratos de Sainz com Maranello e de Albon com a Williams expiram no final de 2024. Albon também foi mencionado como um possível substituto de Sérgio Pérez na Red Bull, porém o chefe da equipe Williams, James Vowles, explicou recentemente que eles estão procurando construir a equipe em torno do piloto britânico-tailandês, não parece que ele vai se mudar tão cedo. Enfim, são especulações e se realmente vai acontecer ou não, só o futuro dirá. Depois do GP da Espanha, vimos como os novos seatpods da atualização da Ferrari em Barcelona tinham tudo a ver com tentar dar ao carro downforce mais consistente em altas velocidades, um ponto fraco importante até então. 2 corridas depois, a Ferrari produziu uma nova asa dianteira e assoalho para melhorar ainda mais esse aspecto do carro. E na Áustria os resultados foram bons. O engenheiro de desempenho sênior da equipe, Jules Clear, falou sobre a atualização na Áustria, dizendo, pelos números, está indo na direção certa e é outro passo incremental, provavelmente um passo semelhante ao último, mas novamente foi muito projetado não apenas para trazer mais downforce e eliminar mais arrasto, mas trazer o óbvio, tornar o carro um pouco mais benigno e previsível. Na verdade, isso é difícil de conseguir no túnel de vento. Acreditamos fortemente que os números do túnel podem ser confiáveis e o desempenho na sexta-feira e quando Charles Leclerc perdeu a pole por muito pouco certamente sugere que trouxe algum desempenho. Estamos de volta a uma situação em que estamos frustrados por não estar na pole. Agora resta ver como será o desempenho em Silverstone, onde na qualificação, as Ferraris só perderam para um novo adversário, as duas McLarens, além do Verstappen, claro. Ainda falando da Áustria, Alex Albon acredita que a chance estava lá para Williams marcar mais pontos durante o fim de semana do GP da Áustria, mas, embora decepcionado por perder uma recompensa, ele tirou otimismo do nível de desempenho da equipe. Após a prova, ele disse, tivemos uma ótima largada e não pudemos realmente usar a largada para encontrar uma posição, para ganhar qualquer posição. O primeiro stint com pneus médios foi bastante divertido, tinha a Red Bull e de Sérgio Pérez ao meu redor, tinha George Russell atrás de mim, e parecia que estava em um bom lugar. Eu lutei um pouco com o primeiro pneu enduro de primeira linha, saímos depois do safety car virtual dentro de muitos dos caras que largaram. Para ser justo, Kevin Magnussen é bom em defender e me manteve atrás por mais tempo do que deveria, então destruí meus pneus um pouco lutando contra ele. Lutei um pouco durante todo esse stint quando vi sol na frente, eu sabia. É a música do Jaws vindo de trás e ele me pegou. E ele já foca em Spa e Bélgica, para onde a equipe pode ter bons resultados. P11 acho que é tudo o que poderíamos ter feito hoje.
Na sprint, acho que deveríamos ter estado nos pontos. Acho que deveríamos ter saído deste fim de semana com pontos, é uma pista que nos convém mais do que outras. Talvez Spa, estou pensando, possa ser a próxima chance, mas é um grande progresso, estamos mostrando que agora estamos lutando. Também Logan Sargent fez uma grande corrida em P13, então foi uma ótima corrida para nós dois. Estamos progredindo e isso é o principal. Assim, ele praticamente se retira das chances em Silverstone, onde os dois pilotos ficaram fora do Q3. Já o piloto da Alpine, Pierre Gasly, ficou com sentimentos mistos logo após o GP da Áustria, tendo retornado às posições de pagamento de pontos, mas foi surpreendido pelo progresso da rival McLaren, o que não é bom para eles. Sobre a McLaren, ele disse, a McLaren foi extremamente rápida neste fim de semana, o que não é realmente um bom sinal para nós, mas ao mesmo tempo deve nos motivar. Isso mostra que é possível ter grandes ganhos. Está tudo em nossas mãos e sei que temos atualizações planejadas para as próximas corridas, então estou ansioso para ver o que isso traz. Sabemos quais são os pontos fracos do carro e onde precisamos melhorar no momento, mas não é tão fácil de consertar. Espero que algumas dessas atualizações ajudem nisso. Em Silverstone, Gasly vai largar em P10 e Ocon em P13. Bottas foi punido e vai largar no fim do grid, ele havia conquistado uma vaga no Q2 quando sua Alfa Romeo parou no final do Q1, deixando o finlandês preso na pista. Mas depois que o carro foi recuperado para o pit lane, a FIA não conseguiu extrair a amostra de combustível de 1 litro estipulada da máquina C43, levando Bottas a ser desclassificado do processo. A punição dele será largar em P20. A McLaren parecia dar um passo significativo à frente com grandes atualizações no carro de Lando Norris na Áustria. Com as novas peças instaladas tanto no britânico quanto nas máquinas cromadas de Oscar Piastri neste fim de semana em Silverstone, eles dobraram esse desempenho e vão largar em P2 e P3, sensacional. Vamos às palavras das feras, Lando Norris disse, estava perto. 2 décimos para P1 no Q3, é muito insano. Minha última volta foi uma boa volta. Eu podia ouvir Zac no rádio no colo, o que é a melhor coisa de todos os tempos. Sou grato. Para nós, alcançar o segundo e terceiro lugar é muito incrível para toda a equipe, com todo o trabalho duro que temos colocado, especialmente para fazê-lo aqui em Silverstone. Fazer isso com a pintura cromada na nossa corrida em casa, para a equipe, para mim, é incrível. Muito obrigado a toda a multidão aqui, eles são incríveis. Foi um dia muito especial para nós. Estou ansioso para amanhã. Oscar Piastri disse, estou muito, muito, muito feliz. Quer dizer, que sessão de qualificação. O carro foi um foguete no Q2 e Q3, sinto que fiz uma boa volta. É um grande resultado para a equipe e o trabalho árduo que foi feito para trazer atualizações para o carro. Ter nós dois aqui é um mega resultado. Agora só temos que tentar ficar lá para amanhã. Sabemos que será um desafio, mas estamos ansiosos por isso. E o chefe da equipe, André Stella, disse, é ótimo ver duas McLaren no topo da classificação aqui em Silverstone. P2 e P3 foram alcançados em condições complicadas hoje, a equipe teve que ser ligada para nos levar até as duas primeiras sessões. Poderíamos então capitalizar isso com voltas fortes de Lando e Oscar no Q3. Um grande ponto positivo é que podemos confirmar o progresso que vimos na Áustria e as atualizações adicionais que trouxemos para cá. Por isso, tenho que agradecer a todos na fábrica e aqui na pista pelo trabalho árduo, empenho e dedicação. Temos uma equipe incrível e devemos aproveitar o dia de hoje e usar isso como motivação extra daqui para frente. Agora nos concentramos na preparação para a corrida e esperamos amanhã. Somos realistas para a corrida, pois sabemos que temos carros rápidos ao nosso redor, mas daremos o nosso melhor no GP da Inglaterra de amanhã. Para a Ferrari, a sessão de classificação mista rendeu apenas quarto e quinto para a largada. Vamos às palavras dos membros da equipe. Charles Leclerc disse, uma classificação muito boa, considerando que lutei um pouco nas últimas corridas em condições mistas com pneus slicks. Me senti bem hoje, porque parece que o trabalho duro que fiz para melhorar isso valeu a pena. Não fiz a volta perfeita no Q3, pois perdi aderência na curva 15, então uma posição na primeira fila não foi possível hoje. É bom ver a McLaren ser tão rápida e espero uma corrida emocionante amanhã com todos nós tão próximos. Não temos nenhum dado de acabamento de corrida do meu lado porque perdi o TL2, mas maximizamos todas as sessões desde então e estamos em uma posição de largada decente, então tudo é possível amanhã. Carlos Sainz disse, não foi um sábado ruim no geral, depois de um quali muito desafiador. O campo estava muito apertado e as condições estavam mudando o tempo todo, então produzir uma sessão sólida como fizemos não foi fácil.
Amanhã podemos esperar uma boa batalha com os carros ao nosso redor, então espero uma corrida intensa. Vamos dar absolutamente tudo para trazer um bom resultado para casa. E o chefe de equipe, Frederic Vasseur, disse: todas as 3 partes da classificação foram muito emocionantes para os fãs e espectadores. Foi bom para a Fórmula 1, bom para o show. Da nossa parte, foi um pouco assim, mesmo estando na frente dos nossos concorrentes diretos. Mas havia espaço para fazer melhor, já que Charles cometeu um pequeno erro na curva 15, que afetou seu tempo de volta. O importante é que não estamos muito longe do ritmo. Ainda estamos tentando ser mais consistentes em relação à degradação dos pneus e vimos nas 2 últimas corridas, em pistas muito diferentes, que demos um bom passo com isso. Silverstone é um circuito mais exigente nesse quesito e, no papel, não parecia que nos serviria, mas fomos competitivos e podemos tentar subir na ordem amanhã. É difícil saber o que esperar do tempo, ele muda a cada hora e a corrida dura 2 horas. Mas estamos muito motivados. Muitas incógnitas e muita emoção certamente nos espera na corrida, e lá estaremos fazendo a narração aqui no canal e aguardando a sua audiência. E para encerrar nossa atualização desse momento, nada melhor que ver os melhores momentos da qualificação de hoje. Não posso colocar aqui no YouTube por causa dos direitos autorais, mas claro que o link está no nosso site, bem como tudo que você viu aqui na tela e o link é o primeiro na descrição deste vídeo. Era isso por hoje, você que sabe que encontra muita informação aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes e no nosso site. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Certo? Então esperamos o seu comentário, sua interação, nós responderemos sempre o seu comentário. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima atualização e claro, até a próxima corrida, que é sempre narrada aqui no canal. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.